Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos mais uma vez na Tua presença, Paizinho amado, para Te agradecer, Senhor, pela Tua permissão de nós estarmos hoje aqui na Tua casa, para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E neste momento, Senhor, nós Te apresentamos a Tua serva, Senhor, que estudou, que se preparou, que buscou em Ti, Senhor amado, aquilo, Senhor, que Tu queria falar com a Tua igreja nesta tarde, Senhor. Usa ela nas Tuas mãos, mais uma vez, como um instrumento de bênçãos para as nossas vidas, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, encontre corações, Senhor amado, sedentos, uma boa terra, que essa semente caia em nosso coração e frutifique nesta tarde, Senhor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Quero saudar a igreja nessa tarde com a paz do Senhor. Você pode tomar o seu lugar, adorando ao Senhor com esse mesmo espírito. A palavra do Senhor vai nos dizer que aonde estiver 1, 2, 3, ali o Senhor vai estar. E com certeza o nosso Deus já está aqui. E amém, é verdade, sentimos a presença desse Deus maravilhoso. E quando eu orava ao Senhor por uma palavra, quando a irmã Ana me fez o convite para estar aqui nesta tarde, eu fui orar ao Senhor por uma palavra. Olhei no devocional, falava sobre Eliseu, a cura de uma cidade toda. Porque se as águas estavam ruins, se as águas estavam más, toda a terra estava arruinada, porque não frutificava. E eu orava ao Senhor. E eu poderia falar outra mensagem, mas Deus quer nessa tarde. E Ele nos confronta, porque eu disse para o Senhor e disse para uma irmã hoje: Deus já tratou comigo. E se Ele trata com nós que falamos, já vale a pena. Né? Porque a palavra dele é fiel. E se nós estamos aqui como mulheres, homens que tem aqui, né? Estamos preparados para receber essa água, essa purificação. Abra a tua Bíblia no nosso devocional hoje, 2 Reis. Quero agradecer a Deus por estar aqui. Confesso que estou temendo a Deus nessa tarde. Mas eu quero entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E a irmã Ana que me fez o convite. A todas vocês que não olharam para o tempo e estão aqui. Como disse a Aline, o nosso coração queria ficar em casa. Mas eu acredito que irmãs também gostariam de estar aqui, mas não puderam. Vamos à palavra do Senhor. 2 Reis, no capítulo 2, e o versículo 19, que vai dizer assim: a purificação da água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas as águas não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponha sal numa tigela nova. Em outras traduções, ponha sal num prato novo. E tragam-na para mim. Quando levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva, e até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu.
quando eu orei ao Senhor pedindo a revelação dessa palavra, e o Senhor me levou a falar sobre cura nessa tarde. E após a morte do profeta Elias, Deus levantou o profeta Eliseu como sucessor. Sabemos que o profeta Eliseu, ele recebeu a porção dobrada daquilo que o seu líder deixou. E ele pediu ao Senhor a porção dobrada e Deus o concedeu através da sua obediência. A palavra do Senhor vai dizer que Jericó era uma cidade bem localizada, com uma beleza natural, mas havia um problema nessa cidade. Um problema que estava em oculto. Suas águas eram más e a terra era estéril. Então os homens foram ao encontro de Eliseu. Senhor, essa cidade é boa, é linda. Quando eles encontraram Eliseu, os homens de Jericó foram ao encontro e disseram: Senhor, a nossa cidade é linda, a nossa cidade é boa, mas porém, as águas são más, a terra é estéril. Eles não esconderam o problema da cidade. Era bela aquela cidade exteriormente, mas tinha um problema interior que estava dentro da cidade. E muitas vezes eu pensando comigo, nós colocamos uma veste boa, linda, maravilhosa, se vestimos muito bem. Vivemos uma vida muitas vezes de aparência. O Senhor falou comigo e eu vou entregar tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Porque Deus tem me cobrado tantas coisas. E muitas vezes nos acovardamos de falar, muitas vezes a verdade. A verdade. Mas a verdade cura, a verdade liberta. A verdade traz vida. E vida. E assim a nossa vida muitas vezes. Vivemos de aparências de engano. Precisamos reconhecer, muitas vezes na nossa vida, na área da nossa vida, aonde está o problema. Queremos ver cura, queremos ver libertação, queremos viver avivamento, queremos ter salvação de almas. Precisamos primeiro ser curados. A cidade é boa, mas tinha um problema. Vivia aparência. Mas os homens reconheceram aonde estava o problema. E é maravilhoso isso. E isso nos ensina tanto, queridos. Quando nós reconhecemos aonde está o mal na nossa vida. Aonde está o problema. E quando nós reconhecemos aonde está o problema, Deus começa a agir. Deus começa a curar. Deus começa a tratar. Traz libertação, traz restauração. Não foi assim que Eliseu fez? Quando os homens reconheceram o problema para o profeta, Eliseu mandou: traga agora um prato novo. E nele traga sal. E o sal, aqui é um elemento que simboliza a purificação, aliança, conservação. Mas quando Eliseu pede sal e vai à nascente, à fonte,
Pediu para aqueles homens, então agora me leva na fonte, na nascente. E lá quando o profeta vai e joga o sal, ele vai falar: assim diz o Senhor, purifiquei essas águas. O poder não estava no sal. Ali foi um símbolo, apenas um símbolo, um gesto. O poder aqui estava na palavra, essa palavra que transforma. A palavra de Jesus, quando Ele fala, Ele traz vida, Ele traz tudo aquilo que está oculto e traz para a revelação, através da palavra. A palavra transforma. As águas foram restauradas por meio da palavra profética. Isso aponta ao poder de Deus em restaurar o que estava morto e seco e contaminado. Você está entendendo, querida, que através da palavra traz vida, frutifica. Mas ele precisou ir à fonte. Quando Deus cura, Ele restaura, Ele muda, e é duradouro. E Ele não conserta temporariamente, porque até os dias de hoje aquela água é purificada. Quando Deus, Ele trata, Ele vai na fonte, Ele conserta, é para uma vida toda. É para uma vida toda, Marielle. Não podemos viver de aparência. A cidade era boa, mas tinha algo que tinha a ser tratado. E era ali na fonte, na raiz. Não podemos esconder o que precisa ser curado. E Deus falava comigo e dizia para mim: ei, Darciane, não pode esconder mais aquilo que eu preciso te curar. Precisamos reconhecer aonde está o problema. Ela nos confronta, mas queremos ser mulher que geram vida para outras mulheres. Primeiro nós precisamos ser tratadas. Queremos ser testemunha do Senhor, nós precisamos ser tratados. E deixar o Espírito Santo, esse Consolador amado, como as gurias cantaram, nos curar, nos tratar, nos moldar. E ir direto à fonte, à raiz, aonde está o problema. Ele, quando o profeta vai e coloca o sal na fonte, ele trata ali a raiz daquelas águas, e a transformação foi duradoura. E nessa tarde, Deus está te perguntando: o que precisa ser curado em você? Qual águas amargas você tem carregado? Quando nós reconhecemos o problema, Ele restaura por completo, queridos. Precisamos deixar Deus curar a fonte. Lá em Provérbios 4:23, vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Em Jericó o problema era visível do lado de fora, mas estava na fonte das águas. Deus, Ele não conserta a aparência, mas Ele cura a raiz. Assim como a fonte foi purificada, o nosso coração precisa ser limpo e deixado ser tratado por Deus.
E Deus falava comigo: de que fonte tu tem me buscado? O que tem alimentado a tua alma, tuas emoções? Lá em Mateus 5:13 vai dizer: vós sois o sal da terra. Eliseu, quando ele pediu para que trouxesse um prato novo e colocasse sal, ele estava dizendo que o sal purifica, o sal conserva, o sal cura. E quando ele diz prato novo, ele aponta para algo santificado e separado e escolhido por Deus. Você está entendendo que você tem que ser um prato novo, porque foi você escolhida por Deus. Nós precisamos ser sal da terra. E como estamos oferecendo esse sal da terra? Num prato qualquer. Tem que ser novo, tem que ser novo. Separado, escolhido, santificado. Para sermos instrumento de cura, precisamos ser renovada e estar em aliança com Deus. As águas foram purificadas e não geraram mais morte nem esterilidade, a palavra do Senhor falou. A cidade passou a dar fruto e gerar vida. Onde havia morte, agora havia produção de bênção. Quando a fonte é curada, irmãs, o ambiente muda, a família muda, a igreja muda, a história muda. Nós precisamos ser mulher nesses últimos dias na face da terra. Mulheres curadas para produzir frutos espirituais e duradouros. Precisamos deixar Deus tratar a raiz, a fonte. Não viver mais de aparência, de aparência. Eu lutei a noite toda com essa palavra, porque Jesus falava comigo, o Espírito Santo: não viva mais de aparência. Porque quando nós entregamos ao Senhor o nosso problema, onde está a causa do problema, Deus traz cura, libertação, e nós se transformamos um canal de bênção para todos ao nosso redor. Para nossa casa, para nossa família, para a igreja e para aqueles que estão nos observando. Deus precisa de nós, queridas. Vasos limpos e disponíveis para operar milagre. Quem sabe tem algo na fonte que ainda está contaminado. Mas hoje Deus, Ele deseja nos curar nessa tarde. Você não saiu do teu lar em vão. Você não saiu da tua casa com esse tempo. Mas Deus tem cura nessa tarde. Eu não sei o que nós precisamos, o que você precisa. É verdade, tomar uma posição. Está aí. Isso aí Deus está falando. Você está entendendo a voz do Espírito Santo? Se você está entendendo a voz do Espírito Santo, deixa Deus falar contigo e tratar contigo nessa tarde. A cura começa quando nós reconhecemos o problema. Então nós estamos no melhor lugar nessa tarde, recebendo a palavra. Precisamos deixar Ele curar nossas raízes. Em João 4,14 vai dizer: água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe, queridas, as feridas, elas nos
impede de curar muitas vidas. Mas quando nós deixamos ser alcançada pela palavra, Jesus, Ele nos cura. Ele nos torna resposta para outras mulheres, para as outras vidas. E nós vamos ver exemplo na palavra do Senhor, de restauração, de cura, de libertação. Mulheres que deixaram ser curada por Jesus. Em João 4, a mulher samaritana, uma mulher ferida, uma mulher que era ferida pela rejeição. Após o encontro de Jesus, ela se tornou evangelista em Samaria. Mas ela permitiu que Jesus curasse ela. Jesus foi na fonte, no problema, e ela confessou o problema. E quando ela confessou, Jesus curou. Ficou liberta e ela se tornou evangelista em Samaria. Curada da vergonha, se tornou proclamadora da verdade. A mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, 25 e 34. A Bíblia diz que 12 anos essa mulher sofria de sofrimento, exclusão e vergonha. Mas quando vai ao encontro de Jesus, ela toca nele. E aqui, irmãs, quando essa mulher toca nele, aqui há algo maravilhoso. Quando Jesus diz: filha, 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 você está curada desse mal. A tua fé te curou. Filha, a tua alma está curada. Filha, o teu corpo está curado por completo. Jesus começou a cura de dentro para fora. De dentro, a alma dela estava doente. E ali, porque a sua alma estava doente, o seu corpo também estava. E quando Jesus olha para ela e diz: filha, a tua alma está curada, teu corpo está curado. Vai e se torna uma testemunha de fé para todos. Em público Deus honrou ela. Naquela mesma hora ela se tornou uma testemunha em público de fé. Em Lucas 8 e 2, Maria Madalena, liberta de 7 demônios, tornou-se seguidora fiel de Jesus. Foi a primeira a ver o Cristo ressurreto, curada do cativeiro, mas enviada com uma mensagem de vida. Você está entendendo que você é filha? Mulheres curadas que permitiram deixar Jesus transformar a sua identidade. E nessa tarde Jesus está aqui, irmãs. Por mais que estamos em pouco, mas foi para mim e para você essa palavra. E quem sabe para outras que vão nos escutar nesse dia. Mulheres que se permitiram deixar transformar a sua identidade. E nessa tarde Jesus está aqui para dizer, como lá em Isaías 62 e 4, nunca mais te chamarão de desamparada, porque eu te chamo de filha amada e restaurada. Você é escolhida de Deus, querida. Ele te chamou para um propósito, para gerar muitas vidas. Muitas vidas.
Mulheres curadas com um propósito para curar vidas. Filha, permita que Jesus toque em você nessa tarde. Querida irmã, permita que nós vamos deixar Jesus curar as nossas raízes para curar outras vidas. A mulher, quando ela deixa Jesus curar, ela gera vida. Ela acolhe outras mulheres. Ela ministra cura com palavras e ações. Gera um ambiente de libertação e restauração. A mulher curadas, elas são referência para as próximas gerações. E aqui eu finalizo nessa tarde. Levanta de pé, querida. Quando hoje eu estava varrendo aqui a igreja, o Espírito Santo falava comigo sobre Ana, que entendeu que Penina era só um instrumento. Ela entendeu que Deus tinha colocado, foi permissão de Deus, que Deus tinha colocado Ana como um instrumento para ela levar ela à cura. E quando ela entendeu isso, que Penina era um instrumento de Deus, que Deus tinha permitido para ela ser levada à cura, a palavra foi liberada. Eis que Deus ouviu a tua oração. O poder da palavra não está no sal. O sal é um símbolo de purificação, ele cura. Ele é um remédio, ele é um tempero. Eu lembro um dia que eu estava na casa da minha mãe e ela tinha um animal que estava com bicheira. E ali os bichos começaram a tomar conta daquele animal. E ela coloca um punhado de sal naquele bichinho. Eu disse, meu Deus, vai matar. E depois aquele animalzinho estava curado daquela bicheira. O sal, ele é remédio. Ele é um símbolo de purificação, de aliança. E Deus quer uma aliança comigo e com você. Mas precisamos deixar Ele ir à fonte. Precisamos deixar Ele ir lá na raiz. E nós precisamos permitir aonde está o nosso problema. Contar. Os homens daquelas cidades, eles não esconderam o problema. Estava interno, a beleza era visível. Assim como eu olho, de repente, alguém está belo, uma aparência linda. Mas Deus enxerga o coração. O coração. Se queremos ser mulheres para curar outras mulheres, mulheres que geram vida, mulheres para frutificar, precisamos deixar Deus ir na fonte. Precisamos deixar Deus ir na raiz. E nessa tarde Ele quer fazer uma aliança comigo e com você. Se permitirmos deixar Deus curar a nossa fonte. Muitas vezes não está sangrando, não está a ferida sangrando, não estamos vendo, mas se nós cutucarmos essa ferida vai sangrar, porque não está totalmente curada. E nessa tarde, Deus está aqui, queridas, que Ele quer ir restaurar a mim e a você, para ser duradoura quando Ele cura.
precisamos ser duradouras. Oh, Espírito Santo, foi a palavra que o Senhor me deu, irmãs. Cura. Eliseu era um profeta obediente. Você sabe a história de Eliseu. Mas quando ele liberou a palavra trouxe vida àquelas águas más. A palavra trouxe vida àquelas águas amargas que não prestavam para produzir nada. Mas quando Deus liberou a palavra, até o dia de hoje, as águas geram vida. E você é uma geradora de vida. Você é filha escolhida, amada, curada, restaurada para as próximas gerações. Curada dentro da tua casa. Você é uma geradora de vida. Curada para a sociedade, curada pela nossa igreja, para representar a igreja do Senhor. Que não vemos viver de aparência, mas precisamos deixar Deus curar a fonte. Aquilo que está muitas vezes oculto, que somente os olhos do Senhor sabem. Foi a palavra que o Senhor me deu, irmãs. Oculto diante da presença do Senhor. Não podemos viver de aparência. Não podemos viver de aparência. Ontem o pastor pregava aqui, não sabemos o dia nem a hora. Precisamos deixar Deus tratar. E eu preciso ser curada. Eu preciso. Que Deus venha nos fazer mulheres curadas, para nós cumprir o propósito dele aqui na terra. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Você recebeu um papelzinho aí. E eu, estudando, me veio tantos versículos e eu pedi hoje para o Nemo fazer para mim. E eu coloquei, eu disse, eu vou dar para as irmãs quando você precisar. Lembra que você é filha. Você escreve uma nova história. Você é curada. Aleluia. Você é curada. Você é filha amada do Senhor, restaurada para cumprir o teu propósito e escrever uma nova história. Vamos estar orando. Não sei o que você precisa deixar que Deus te cure hoje. Mas eu sei que a palavra dele não volta vazia. Não volta. Vamos deixar Deus tratar, curar, para nós gerar vida e vida com abundância. Coloca a mão no teu coração, querida. Derrama a tua alma, vai. Leva teu pensamento, Senhor, ao céu. Onde está o problema? Venha curar. Aonde está o problema que ainda te fere? Curar meus pensamentos. Quem sabe é uma penina. Quem sabe é uma palavra que te lançaram. Restaura os meus sonhos. Quem sabe alguma coisa que está lá em oculto, que só os olhos do Senhor contemplam. Meu sentimento. E do nosso Deus nós não podemos esconder nada, porque Ele tudo vê. Vem encher o vaso. Que nós não devemos vestir a melhor roupa, o melhor calçado, colocar uma maquiagem no nosso rosto e viver de aparência.
mas que nós possamos deixar Deus tratar a fonte, a raiz, o que está contaminado. Sempre estás por perto. E deixar Deus trabalhar. Porque quando nós reconhecemos que somos mulheres feridas, mulheres que muitas vezes estamos sangrando, nós reconhecemos ao nosso Deus, Ele traz cura. Eu quero ser. E tudo que está ao nosso redor se torna curado. Deus falava essa madrugada comigo, tu precisas ser curada. Não viva de aparência, porque dos meus olhos nada esconde. Eu tudo vejo. Venha curar. Eu tudo vejo. Curar minhas feridas. Que nessa tarde a mesma água que foi purificada venha purificar as nossas vidas nessa tarde. Que a tua palavra, Senhor, que a tua palavra, Senhor, traga cura, traz renovo, traz libertação. Traz, Senhor, vida, Jesus, aquilo que estava morto, Pai. Que a tua palavra seja, Senhor, vida para as nossas vidas, cura para a nossa vida, Senhor. Que sejamos mulheres curadas, Senhor, nessa tarde. Ora comigo, querida. Querido Deus, maravilhoso Pai, aquilo que tu me deste, Senhor, eu entreguei. Ajuda, Senhor, que essa água venha purificar a nossa vida. Ajuda, Senhor, que as feridas venham ser, Senhor, cicatrizadas nessa tarde. E através da nossa cicatriz, Senhor, nós levar cura. Nós sermos mulheres que testemunham Jesus para outras gerações. Oh, Espírito Santo, necessitamos de Ti todos os dias. Somos falhas, Senhor, somos falhas, pecadora. Mas a tua palavra nos ensina, Jesus, se nós confessarmos os nossos pecados, nós somos libertos e sarados pelo poder da tua palavra. Oh, Espírito Santo, transforma nossa identidade, Jesus. Restaura nossa identidade, Deus. Queremos ser mulheres, Senhor, para essa geração, mas mulheres curadas, Pai querido, não viver de aparência. Oh, Espírito Santo, muito obrigada pela vida das irmãs que estão aqui. Nos leva guardado debaixo da tua graça, Pai. E nos, Senhor, alimenta, Jesus, todos os dias, Senhor, com a tua palavra, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Aleluia.